Boa noite, Igreja de Jesus. Estamos reunidos mais uma vez com a alegria do Espírito Santo para adorarmos ao Senhor. Vamos orar? Bendito o teu nome, Senhor, por mais esta noite, mais este encontro, debaixo da tua graça, do teu amor. Nós invocamos o teu nome. Tu és o único Deus digno de adoração, de exaltação. Que o Senhor esteja conosco nesta noite, nesta reunião com as famílias, com os irmãos e irmãs, que o Senhor se faça presente, nos iluminando, nos abençoando, pois nós precisamos de Ti. Invocamos o Teu nome e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos ler um primeiro texto que se encontra em Jeremias, capítulo 14. Jeremias 14. Vamos fazer uma primeira leitura neste capítulo, dos versículos 1 até o versículo 9. Grande seca em Judá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Ainda chorando Judá, anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas de luto, se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida. E, por isso, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Temos aqui no capítulo 14 uma constatação, uma palavra do Senhor de grande seca em Judá, os motivos da seca, o pecado, o abandono do Senhor. E temos a intercessão do profeta, clamando a Deus pelo povo, clamando ao Senhor, e ele usa palavras magníficas, dentre elas, ó Senhor, estás no nosso meio. E também reconhece que as rebeldias se multiplicaram. Nós vamos clamar a esse Deus também, imitando o profeta, intercedendo por nossas vidas, lares, clamando para que o Senhor perdoe os nossos pecados, que são tantos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas dores, da sequidura, da sequidão das nossas almas, das vidas e famílias. Que o Senhor abençoe, cure e liberte. Que o Senhor estenda a graça. Também glorificaremos o nome do nosso Pai por tantas bênçãos recebidas, pela graça do Senhor que se renova sobre nós dia a dia. Silenciosamente estaremos buscando ao nosso Pai. Oremos. Deus de Israel, sem ti nada somos.
Bendizemos o teu nome porque tu és bom e tem nos dado bênçãos. O Senhor tem nos dado salvação, luz, direção, misericórdia e graça. Quantas bênçãos têm chegado até nós, nossos lares, ó Pai, pela tua misericórdia, pela grandeza do Senhor. Como disse o profeta, o Senhor está no nosso meio, louvado seja o teu nome. Assim, ó Deus, alcança os que estão longe dos teus caminhos, os desviados, ó Deus da fé, os que estão enganados, familiares muitas vezes distantes. Tenha misericórdia dos que estão nos hospitais, enfermos. Tu és, ó Deus, a esperança da nossa alma. Restaura, revigora. Cura, Senhor Deus, crianças, jovens, irmãos e irmãs. Tenha misericórdia, Senhor, pois Tu és poderoso para curar, restaurar, renovar. Renove famílias, vidas, projetos de vidas. Abra as portas, ó Deus, aos desempregados. Glorificamos o Teu nome pelos irmãos, pelos empregos, pelas prosperidades que o Senhor tem dado sobre o Teu povo, as nossas vidas, mas também clamamos pelos os que estão aflitos, desesperados, alijados dos processos produtivos, carentes de uma oportunidade, de uma graça do Senhor. Estenda a Tua luz, a Tua bênção sobre cada lar, cada vida, bênção restauradora, Senhor. Abençoe a Tua igreja militante neste mundo que prega o Teu Evangelho, povo do Senhor, nos diversos países, povos, irmãos presos, perseguidos pelo Teu Evangelho, missionários, missionárias do Senhor distantes, também no nosso país, nas nossas regiões. Tenha misericórdia, conduza com a bênção, com a vitória do Teu Espírito em conversões, preserve essas vidas das suas famílias e crianças. Tenha misericórdia do Teu povo que carece de uma bênção especial do Senhor nesta noite. Em que área da vida for, Senhor, que o Senhor estenda graça sobre os estudantes, sobre os jovens, crianças, que o Senhor ilumine as famílias, renovando os votos. Abençoe, Senhor Deus, a caminhada do Teu povo. Bendito seja o Senhor que sempre está conosco. Ó Deus, à luz deste texto, perdoa os nossos pecados. Somos falhos, pecadores diante de Ti. Tenha misericórdia de nós. Quantas vezes a seca vem em nossas vidas, devido, ó Deus, ao abandono das Tuas coisas, muitas vezes, ó Deus, nossas opções. Tenha misericórdia de nós e nos restaure espiritualmente. Cada um do Teu povo, Senhor, cada lar. Nós bendizemos o Teu nome nesta noite, atenda as orações do Teu povo, as súplicas da Tua igreja nesta noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, o Senhor seja louvado pela palavra verdadeira. E ainda em Jeremias 14, nós leremos a partir do versículo 19. Jeremias 14, a segunda leitura aí mesmo neste capítulo, a partir do versículo 19 até o final deste capítulo, nos diz assim: Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Não nos rejeites por amor do Teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da Tua glória. Lembra-te e não anules a Tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és Tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em Ti esperamos, pois Tu fazes
todas estas coisas. Até aí, o versículo 22 deste texto maravilhoso da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra augusta e verdadeira. Que o teu Espírito nos ajude e nos instrua nesta noite, que nós possamos absorver a tua palavra para o crescimento espiritual da tua igreja e do teu povo. Nós precisamos de ti, somos pequenos e sem o Senhor nada conseguiremos. Nos ajude e nos abençoe, nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a chuva é um dos fenômenos notáveis da natureza, que nos acompanha durante toda a nossa existência, principalmente nós que vivemos em um país tropical. A chuva está impregnada de vez em nossa vivência, em nossa cultura. Quem não tem uma experiência envolvendo a chuva? Mas, afinal de contas, que tipo de fenômeno é esse? Vamos relembrar um pouco acerca deste fenômeno chuva. Ela resulta da precipitação das gotas da água. Elas despencam do alto sobre a superfície da terra. A água das nuvens vai se aglutinando e forma a chuva. Os estudiosos apontam alguns tipos de precipitação de chuva. Temos as chuvas frontais, o encontro da massa fria com a quente, as chuvas de verão, nós conhecemos muito bem, e também as chuvas de serra ou relevo, dentre os tipos existentes. Perceba o título desse capítulo 14, ele nos diz grande seca em Judá. Está aí no começo do capítulo. Veja a interessante linguagem usada no texto. Por exemplo, no versículo 4, quando fizemos a primeira leitura, nós vimos: por não ter havido chuva, a terra se acha deprimida. A terra se acha deprimida. Que interessante este termo. Creio que você nunca ouviu falar de terra deprimida devido à ausência de chuva ali naquele contexto da palavra. Jeremias profetizou nesse tempo de rebeldia, de pecado e também de seca. Época de uma adoração idólatra, de deuses estrangeiros. O povo estava totalmente endurecido pelo pecado. Nesse capítulo, nós temos 3 intercessões de Jeremias, mas todos os pedidos foram rejeitados pelo Senhor. No versículo 12, aí do capítulo, nós temos Deus falando: eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Essa tríplice combinação aparece 15 vezes no livro: espada, fome e peste. Dentre as punições se encontrava o castigo da seca. O trecho lido se refere ao terceiro apelo do profeta. E nessa parte emerge uma verdade de grande valor, algo que nos direciona sobre onde colocarmos a fé, principalmente no contexto atual de grande confusão, poderíamos dizer de grande seca. No versículo nós temos, no último versículo do 14, que lemos, e nós podemos extrair deste versículo a pergunta: afinal de contas, quem pode fazer chover? Temos aí o versículo 22, que nos diz, vamos ler novamente: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. O tema desta noite é uma pergunta.
Afinal de contas, quem pode fazer chover? Uma primeira reflexão, aí a primeira pergunta desse versículo: os ídolos dos gentios, será que eles podem fazer chover? Acaso haverá entre os ídolos dos gentios alguém que faça isto? A oração do versículo adora ao Senhor e é um reconhecimento da grandeza do Todo-Poderoso, mas também é uma forma de confrontar os ídolos. Será que algum deles teria esse poder magnífico? Jeremias coloca a pergunta de maneira irônica. Ela é iniciada de forma desafiadora. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios alguém que faça chover? Quem sabe alguém conhece uma divindade capaz disso? A pergunta é provocativa porque faz um apelo geral. Ou seja, existe algum Deus por aí que faça chover? Nós sabemos que existiam muitos deuses na região e naquela época. Os povos cultuavam e adoravam vários ídolos. Falando assim, o profeta enfrentava o poder deles. Que se apresente a deidade capaz de fazer chover. É o voto e é a palavra do profeta. Se é que existe entre todo este panteão de deuses. Precisamos retomar que Jeremias estava orando. Originalmente era uma intercessão pelas pessoas. Estava ali diante de Deus declarando a grande diferença, exaltando o poder divino em comparação aos ídolos. No entanto, era também uma admoestação ao povo, uma comunidade privilegiada pelo Deus que possuía, mas que teimava em depositar a sua fé nos ídolos. A idolatria estava profundamente enraizada ali. Culpa dos abusos religiosos do reinado de Manassés, o rei Josias intentou uma reforma restauradora, mas os ranços foram retomados pelos seus sucessores. E nesse versículo, o termo ídolos significa vaidades, palavra usada para deuses pagãos, deuses irreais. Precisamos trazer este pensamento para nossos dias. Hoje também vários ídolos têm conquistado espaço. As vaidades e os deuses irreais têm sido glorificados. Afinal de contas, quem pode fazer chover? Será que os ídolos dos gentios? Mas o versículo 22 é tão lindo e ele continua nas perguntas aí do profeta. Os céus de si mesmos? Será que os céus de si mesmos podem dar chuvas? É a outra pergunta do versículo 22. Essa colocação do profeta pode passar despercebida. Uma leitura rápida ou desatenta pode não captar essa importante informação. Ela traz uma questão que revela algo a ser pensado. Será que os céus de si mesmos poderiam dar chuvas? Se o repto inicial do versículo foi contra os ídolos, Jeremias levanta aqui outro ponto crucial da crença. De certo você já ouviu a frase: a natureza é sábia. Ela própria vai ordenando e evoluindo com a realidade. É interessante, Jeremias naquela época já falava isso, certamente porque já existiam dessas perspectivas, conjecturas secularizadas sobre a dinâmica do mundo. O mundo vai se mantendo pela boa ação da natureza. E assim, em seu diálogo com Deus, Jeremias aborda isso. Quem sabe os céus possuam grande poder, quem sabe os céus possuam autonomia, a natureza na sua força, natureza como uma grande deusa. Quem sabe nos céus está a causa, a origem da chuva. Essa ideia resulta da supervalorização da natureza. Esses dias eu assisti uma reportagem e uma repórter apresentou uma região bela do nosso país,
uma paisagem magnífica, das muitas do nosso Brasil. No final ela disse, obrigada natureza por tudo isso. Ela disse, obrigada natureza por tudo isso. Eu gostei da reportagem, das imagens, mas fiquei desapontado com essa fala. Será que podem os céus de si mesmos dar chuvas? Qual o poder da natureza em si mesma? Segundo muitos, isso é viável. Essa é a crença de uma grande multidão atualmente, já na época, Jeremias diz. Essa é a fé de um segmento antigo que tem crescido. Não se espante, é uma tendência e ela é bem palatável, inclusive aos cristãos. Ela possui uma argumentação simpática, uma narrativa simpática. Eles estão mais impressionados com o meio do que propriamente com o Deus que criou tudo isso. A ideia é recompor a sintonia vital com o meio ambiente, com a natureza. Existem coisas interessantes e produtivas num pensamento de preservação do meio ambiente, de valorização do ambiente. Mas, irmãos, Deus só há a natureza não pode ser colocada nesse patamar. O esplendor dos céus é um panorama magnífico, mas cuidado. Temos que cuidar. Os céus foram criados pelo Senhor, as nuvens, a terra, a sua criação. Afinal de contas, quem pode fazer chover? O versículo 22 faz uma pergunta. Será que os céus de si mesmos podem fazer chover? Mas o versículo continua e ele diz, não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, que pode fazer chover? Está aí no versículo 22. Encontramos aqui a terceira pergunta do versículo. A primeira fez referência aos ídolos dos gentios. Será que os ídolos podem fazer chover? A segunda questionou o suposto domínio dos céus. Os céus de si mesmos podem fazer chover? Agora o profeta se volta para o Deus Todo-Poderoso, tão sublime que não divide com ninguém esse mistério. Ele sozinho é o que faz chover. Não és tu somente? É a pergunta do profeta. Somente Deus possui poder sobre toda a natureza. Apenas Ele governa o mundo e toda a sua criação. O problema era que Israel não absorvia essa verdade. Vivia se inclinando aos ídolos, aos céus, às mentiras. Assim o povo rebelde vivia abandonando ao seu Deus. É isso mesmo, ao seu Deus. Veja como Jeremias fala no versículo 22. Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Sem nenhuma culpa, eles cometiam essa ingratidão e viravam as costas ao seu Deus. Ou seja, trocavam o seu Deus por qualquer proposta, por qualquer divindade que nada poderia realizar, deuses ou os próprios céus, desde as coisas mais simples até as mais complexas. E dentre esses milagres está o conceder a chuva. Esses deuses não podem realizar as coisas mais simples ou mais complexas, nem a natureza, só o Senhor. Somente Deus é infinito e pode operar estas coisas. Apenas Ele tem o poder sobre as águas das nuvens, sobre a precipitação das águas. Mas pode ser que você esteja em um momento de transição, quem sabe eu, nutrindo uma insatisfação e questionando tudo. Dá até a impressão de que o Senhor não é tão poderoso assim e pode dividir o seu poder e a sua glória com deuses, com a natureza, com outras crenças. Quem sabe o seu coração deseja ter novidades, quer pagar o preço de viver uma nova experiência. Cuidado, cuidemos. Um momento de mudanças, de novas descobertas. Quando isso acontece, a fé começa a ser contestada. E aquilo que é óbvio, a palavra do Senhor, começa a ser colocada em xeque, irmãos. Tomemos cuidado.
e podemos começar a crer que algo fora de Deus pode trazer chuvas, pode trazer bênçãos, pode fazer milagres. Afinal de contas, é o nosso tema, afinal de contas, quem pode fazer chover? E aí no texto, no versículo, o profeta faz a terceira pergunta: o Senhor nosso Deus? E ele conclui, irmãos, não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? É a pergunta, e ele conclui: portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. A conclusão do versículo tem um formato diverso. Finalmente se encerram as perguntas do texto e na parte final do versículo temos uma afirmação. Você percebeu? São algumas perguntas e uma afirmação. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Que declaração forte e espetacular. Aqui o profeta debela todas as dúvidas levantadas e confirma que quem faz chover, na verdade, é Deus. Existem falas valiosas nas intercessões de Jeremias, expressões que se encaixam na presente abordagem. Podemos extrair uma preciosidade aí no capítulo 14, lá no versículo 8. Temos o momento da sua primeira intercessão. E nós vemos no versículo 8 aí, do capítulo 14, quando ele diz: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. É como ele começa o versículo 8. Ó esperança de Israel. Esperança aí no hebraico original também significa poço. Que beleza, que lindo isso. Esperança significa poço do hebraico. Um vocábulo surpreendente em um tempo de grande seca. Como um poço naquele contexto nutria a esperança. Percebamos então como o Senhor é apresentado ali. O Deus que faz chover é ao mesmo tempo poço de água. Ele promove a chuva e também é reservatório de água. Que profundidade encontramos nesses argumentos. Mas essa afirmação final do versículo surpreende: em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Tu fazes todas essas coisas. Ou seja, Deus vai muito além de apenas fazer chover. Ele faz todas as coisas. Uma conclusão amplificada do poder do Senhor. Nunca se esqueça das virtudes do Deus que você serve. Que a igreja nunca se esqueça disso. Apenas ele detém o poder sobre a água das nuvens. Somente o Deus Todo-Poderoso é capaz de dar chuvas de bênçãos. Lembre-se, ele é um poço abundante que dá esperança. É o versículo 8 que lemos aí. Porém, o seu infinito poder ultrapassa tudo isso. E ele é o que faz todas as coisas. É o que conclui aí o versículo 22 do capítulo 14. Ele faz não apenas chover, mas todas as coisas. Nunca duvide disso. Nunca duvide disso. Se submeta humildemente a essa verdade do Senhor, e eu também, a Igreja de Cristo também. É uma verdade confortante que traz paz e gera segurança e fé. Afinal de contas, quem pode fazer chover? Tema da nossa mensagem. O Senhor. A resposta é a afirmação no final do versículo 22. O Senhor que faz todas estas coisas, chover e muito mais. Concluindo, irmãos e irmãs, certa pessoa chegou em uma repartição e disse: eu quero falar com quem faz chover. Você já ouviu isso? Quero falar com quem faz chover aqui nesse local, nessa repartição. De uma forma ou outra, ele buscava o maioral, a autoridade maior daquela repartição. O profeta Jeremias também refletiu em outro parâmetro sobre isso. Ele fez questões sobre quem poderia, na realidade, na profundidade do termo, fazer chover. E ele fez algumas perguntas retóricas aí no versículo 22. Os ídolos dos gentios? Será?
os céus de si mesmos, a natureza? Será? O nosso Deus, ele pergunta, o nosso Deus, depois ele mesmo responde, sim, o Deus que faz todas as coisas. Portanto, nele esperamos. No Salmo 65, nós temos uma verdade linda que dialoga com esse texto do Deus que faz chover. E ele nos diz assim nos versículos 9 e 10: Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Que o Senhor nos ilumine e nos abençoe com a sua palavra. Amém.